Vou fazer a crítica sobre The Plot Against America, minissérie de David Simon, criador de The Wire, Show Me a Hero. Mas antes de fazer a crítica da série, eu queria falar um pouquinho sobre o filme A Noviça Rebelde, um filme clássico, um musical clássico muito famoso, que fala sobre a resistência do povo austríaco, de uma família na Áustria, na verdade, de uma freira, né? Uma moça que ela queria ser freira, é uma aspirante a freira, que é um filme que fala um pouquinho dessa resistência ao nazismo, ao nazifascismo naquela época. É um filme que é reconhecidamente um clássico, porém existe uma interpretação bem interessante que é de Slavoj Žižek sobre esse filme. Ele fala que, na verdade, o filme é um filme que tem uma reversão ideológica muito profunda. Parece que é um filme contra o nazismo, mas, na verdade, ele tem uma feição meio perversa, né? Porque os vilões do filme, as pessoas perversas que estão lá para pressionar e perseguir, na verdade, elas são o estereótipo não do nazista, mas do judeu. Eles são intelectuais, são médicos, são pessoas que têm uma percepção mais aguçada, de uma noção crítica, são bem inteligentes, que é todo aquele padrão estereotipado do judeu. Enquanto a vítima, na verdade, é uma donzela pura, né? Aquela beleza de Julie Andrews, que é uma voz maravilhosa, e um barão, uma pessoa, uma figura forte, um homem forte, bonito. E é interessante pensar nisso, nessa reversão ideológica de um filme que até o filósofo ele fala que é um filme que deve ser meio que queimado para a pública, porque ele é nojento, né? Assim, tem um asco pelo filme. E realmente eu vi o filme há alguns meses atrás e o filme tem esse encantamento cruel com aquelas figuras nobres e puras e tal. E é engraçado porque na série The Plot Against America existe exatamente o contrário. Existe uma construção de personagens profunda que reverte totalmente aquele estereótipo judeu que a gente tem e que é construído sobre a nossa percepção. Vamos falar um pouquinho da série agora, porque partindo dessa reversão ideológica a gente vê o quanto que é brilhante a série de David Simon e o quanto que ela deve ser exaltada nesse momento tão importante. Em The Plot Against America, a gente vê a saga da família Levin. No livro é diferente, me parece, mas na série, que é o que a gente está tratando aqui, a família Levin é uma família de um homem que é um securitário, ele trabalha com seguros, uma mulher que é uma dona de casa, duas crianças, um sobrinho, que é um jovem um pouco rebelde, e essa relação se dá dentro de uma América, né? Os Estados Unidos naquela época que estava pré-eleição de Roosevelt contra Charles Lindbergh, que realmente aconteceu. Na série, quem venceu a eleição foi Lindbergh, que é um piloto, um herói nacional contra Roosevelt. E Lindbergh ele tinha simpatias com o nazismo, né? Ele era um antissemita. E mesmo assim ele é eleito. E o tema da vitória dele é America First, América em primeiro lugar. E isso é real. A gente vê isso ser retomado, né, com Trump, com Donald Trump, porém isso é real. Ele começou com essa perspectiva, né? Mas a série, que é a grande qualidade dela, não foca nisso. Não foca em Lindbergh, não foca em Hitler, não foca em Roosevelt. Ela foca nas famílias. Ela foca na relação daquela família de trabalhadores comum e a complexidade que o fascismo ele lida com essa construção de família dentro de um momento de repressão, né? E o foco, por muitos momentos na série, é o foco que dói mais na gente, é o foco nas crianças, né? O quanto que elas erram, o quanto que elas constroem estereótipos na cabeça dela e o quanto que a gente se vê também como infantil nesse processo. A gente foi muito infantil durante muito tempo. E a série brinca com a gente, lembrando um pouco da série. Agora sim é engraçado que a série começa um pouco devagar, ela não começa naquele gás, a gente não se envolve tanto. Eu lembro até de The Wire, que é a melhor série da história, pra mim, pra muita gente. E é assim, uma série que no começo eu já tinha ouvido falar que ela era muito boa e tal, mas ela foi me pegando aos poucos. Assim, começou uma série
meio policial, normal, tal, com algumas tramas, investigações, mas aos poucos ela vai crescendo e ela fica gigantesca. Cada personagem é extremamente complexo. A gente vê em The Plot Against America, o Complô contra a América, que é o nome do filme e do livro, que aos poucos cada personagem é um mundo em si mesmo. E é um mundo que a gente vê se transformando de forma radical. Aquela criança, que é a criança mais pura, ela comete um ato que talvez seja o ato de maior atrocidade dentro da série, dentro do contexto familiar. Que ela, por medo de perder a família, de perder uma estrutura, ela comete um ato muito cruel com o seu vizinho, com a criança que é sua vizinha. Isso é algo que marca, que não marca, mas que vai marcar toda a vida dela numa percepção de série com a criança crescendo, né? E é muito doloroso pra gente. É doloroso pra gente ver que a outra criança, o Sandy, que é um pouco mais velho, ele vai se encantando porque ele tá um pouco perdido no mundo. Ele é uma criança que gosta de desenhar. Isso não faz de uma criança ser alguém amável por si só, né? Poucas pessoas percebem um talento artístico. E não somente a relação das crianças. As crianças dói bastante na gente aquilo que elas sofrem, o que elas passam e como elas são construídas nesse processo. Mas a relação, por exemplo, das irmãs. As irmãs, elas são uma irmã muito forte, ela é uma mãe de família muito sagaz, muito firme no que faz, enquanto a outra é frágil, né? Ela não consegue se envolver, ou consegue se envolver com homens, mas não consegue manter uma relação muito firme, né? Ela mora com a mãe, aí se envolve com o rabino, que é, voltando para Noviça Rebelde, a figura mais estereotipada da série é a do rabino, aquela pessoa que é um intelectual, um pensador da própria religião. E ele é, de longe, a figura mais fraca de todos os personagens. Ele é uma personalidade fraca, frágil, suscetível a todo tipo de encantamento. Inclusive, no final da série fica claro a teorias conspiratórias, por mais estúpidas que sejam. Isso é muito brilhante numa perspectiva narrativa, né? No final também do sobrinho do pai da família, né? O rapaz que foi para a guerra, que perdeu a perna, ele é um herói da causa judaica contra o nazismo. Ele sucumbe, né? Ele sucumbe, ou seja, será que ele sempre foi um herói ou só foi um jovem rebelde que estava querendo se rebelar contra alguma coisa que estava na frente dele? Uma complexidade que no mundo fascista que surge e emerge dentro do fascismo, só se desenvolve essa perversão humana, a perversão que cresce e dói cada vez mais na gente e cada vez mais nas famílias. Quem vive hoje num ambiente familiar e que o nazismo hoje é presente, a gente vê o quanto que é doloroso ver um filho, ver um sobrinho, ver um irmão que está apoiando Bolsonaro e essa atrocidade que Bolsonaro faz, que apoia Trump e essa atrocidade que Trump faz. E é difícil lidar com isso, é doloroso, machuca muito a gente. E a série trabalha isso com uma profundidade que é muito raro de se ver. Talvez seja a melhor série ou minissérie que eu tenha visto. Se é a melhor da história, eu não sei. Talvez seja, pra mim é. A melhor minissérie que eu já vi, mais curta, de poucos episódios. Melhor que Chernobyl, melhor que Olhos que Condenam. Sem dúvida é melhor. Não é difícil falar que é a melhor da história, porque eu não vi tantas minisséries assim. Mas é brilhante, 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 brilhante. A percepção de todos os personagens, e a falência moral das pessoas, e a fortaleza moral de outras também, né? Que sofrem bastante, e talvez sejam essas que mais sofrem. É doloroso na gente, mas é revigorante acompanhar, entender, para compreender o mundo e para enfrentar esse mundo. Nota 10 para a minissérie The Plot Against America, sem dúvida nenhuma. É brilhante do começo ao fim, vai crescendo na gente e a gente sai sem ter tanta raiva, mas também sem estar tão feliz, mas pensando bastante no mundo que a gente vive. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, comente se for o caso. Até a próxima.